Olá, estamos em mais um aqui para falar de lei na linha de frente do combate ao coronavírus. E eu estou trazendo aqui toda semana assistentes sociais, professores, pessoas que podem aqui nos ajudar e ajudar cada um que está aí nas políticas públicas, na linha de frente do combate ao coronavírus. Hoje eu trago uma amiga especial da profissão que deveria ser a minha. Abandonei no 6º semestre de graduação, historiadora, minha amiga Keula Xavier. Deixa eu ler aqui o mini currículo dela antes de passar para ela. Historiadora, mestre em História Social com ênfase em Relações Políticas pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, membro do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência e docente do curso de Serviço Social e do curso de Direito da Uninassal e do pré-vestibular do SESC Ceará. Minha amiga pessoal, uma pessoa que eu amo e admiro demais. Keula, prazer de ter aqui, viu? Eu que agradeço, Eri, pelo convite. Fiquei muito Ai, feliz. tô feliz também. E você que tá aí do outro lado tá se perguntando, meu Deus, já chamou aqui várias pessoas que atuam em várias frentes e o historiador nessa hora. Ora, historiador é fundamental, né? Essa pandemia, eu tava até conversando com os amigos essa semana, que essa pandemia não vem do nada. É mais uma grande pandemia mundial que nós todos somos obrigados a derrubar as barreiras do que se entende por Estado e trabalhar mutuamente para poder enfrentá-la ou o caos se estabelece. E o historiador, nessa hora, é fundamental. Eu estava lembrando que do primeiro semestre de faculdade, que o meu professor dizia assim, um texto da Vavi Pacheco, dizia assim, quando um historiador chega e tem só uma cruz no meio do nada, daqui a 2 milhões de anos depois que o mundo não existir mais o mundo como a gente vê, aquele fragmento em formato de cruz, vai ter um significado para o matemático, vai ter um significado para o geógrafo, vai ter um significado para cada um dos profissionais, mas para o historiador, ele vai ter um finco na realidade. Por isso que eu te convidei, minha amiga, para tu trazer para a gente esse Obrigada. finco no real e mostrar para todo mundo aí que essa pandemia não vem do nada, nós já passamos por outras situações dessa, não já? Sim, sim. Já passamos por várias situações dessas. As que já foram documentadas desde Roma antiga, do Império Romano, passando pela mais conhecida, né, a peste negra, e a que é mais próxima da nossa realidade atual, que é a gripe espanhola de 1918. E aí, tô falando essa questão, né, dos historiadores, eu já foi o caminho inverso, né? Eu era para ter ido para o direito, não quis, e fiquei na história. E, e o que eu acho mais interessante é que quando eu estava pesquisando, me preparando para falar contigo, eu trabalho, né, sempre trabalhei com a questão da imprensa. E aí eu comecei a pegar algumas revistas que eu estudei para o mestrado, e até hoje utilizo às vezes em sala de aula, e aí fui vendo como a história ela é cíclica, porque as coisas que se diziam da gripe espanhola a gente vê reproduzido hoje, né? A ideia de que qualquer pandemia ela sempre vai ter um viés apocalíptico, né? A gente viu isso na peste negra, viu isso na gripe espanhola e está vendo isso agora com a Covid-19. Essa ideia de que é uma peste, que vai todo mundo morrer, que o mundo vai se acabar e que o sistema econômico vai se acabar. Já passamos por crises econômicas muito piores. Se a gente pensar, por exemplo, na crise de 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, a gente teve a quebra do sistema econômico. O sistema econômico mundial ele quebrou. Agora não, o sistema econômico ele vai ter que se reinventar. E aí o Estado que entra numa perspectiva não nova, mas numa perspectiva que estava sendo ridicularizada, que estava sendo colocada de lado, que é a ideia da intervenção, né? Se você pensar, por exemplo, na teoria keynesiana do intervencionismo, o Estado ele não deixa de ser liberal, como algumas pessoas acusam. Ele continua sendo liberal, só que o Estado ele começa a praticar uma ajuda, aspas, 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 às pessoas. Então, quando a gente pensa em pandemia, né, e aí surge essa visão apocalíptica, e também surge a visão política, que agora, no nosso caso, está sendo muito utilizada, principalmente pela aproximação do governo brasileiro com o governo americano. A ideia da culpa chinesa. Então, eu crio uma culpa, crio um inimigo, e aí aquele inimigo é culpado por tudo. Eu não vou te contar, o tanto de vídeo que já me mandaram falando de todas as teorias apocalípticas e conspiratórias da China. Deus! E chineses, que os chineses tinham criado o vírus
para poder acabar com a economia, e aí só eles vão vender o material, e aí eles vão ficar ricos. E aí você vai vendo que aí também as pandemias vão ter o seu caráter político. Se a gente perceber, por exemplo, a gripe espanhola, que é a mais próxima da Covid, né, em termos de biológico mesmo, epidemiológico, a gente vai ver que ela foi usada pelos estados para criarem regimes fascistas. Eu estou num momento em que o que se entendia por governo, o que se entendia por Estado, lá em 1918, saindo de uma grande guerra, as pessoas ainda estavam naquele momento, de repente veio uma pandemia, veio uma doença que ninguém sabe de onde, como é que ela funciona, e que diferente da Covid, né, que foi dito que só morriam os idosos, agora está todo mundo vendo que morrer qualquer um, até bebê. Na época, quem mais morria eram jovens, homens de 20 a 40 anos. E que chocou tanto a história da sociedade que algumas, eu gosto muito também da cultura pop, algumas séries, elas retratam isso. Por exemplo, naquela trilogia do Crepúsculo, lá do vampiro, Sim. né, esqueci o nome dele lá, ele, quando ele vai contar a história de como ele se tornou um vampiro, ele se tornou um vampiro na gripe espanhola, porque ele estava morrendo, era muito jovem, e aí o cara lá que vira o pai dele, para não deixar ele morrer, transforma ele em vampiro. Pode. Então aí o que você vai ver? Aí você vai ter essa questão política também vindo das pandemias. E aí o que politicamente vai acontecer? O que a gente observa, principalmente aqui no Brasil? Peraí, antes de tu ir para o que vai gerar, eu quero fazer uma dúvida antes. Segura. Tire. Quero dúvida antes. Tu falou aí bem da gripe espanhola, que já vimos aí juntos essa semana com o filho do Bolsonaro brigando com o embaixador chinês, ridiculamente, Sim. né? A gente viu que... E o ministro da Deseducação também, né? Jesus, nem me fala do Entraub, que aquele ali é terrível. Mas vimos que não, a gripe espanhola leva o nome de gripe espanhola, mas não surgiu na Espanha. Primeira coisa, né? Que eles queriam botar o nome na Covid de gripe chinesa. Mas antes disso aí ainda... Tem uma outra pergunta, assim, a grande pandemia que a gente escuta, assim, nos livros de história, primeira de todas, é a peste negra, né? Sim. Que vem ali da Idade Média e que leva esse nome por causa das manchinhas, manchinhas que apareciam no corpo das pessoas e por isso leva esse nome. A que veio depois, que é a gripe espanhola, tem também ali uma coisa parecida, que é a falta de higiene, né? Não, e a gente está falando da gripe espanhola porque ela é próxima do Covid, mas a gente tem uma anterior. A gente tem anterior a ela, no século XIX, a cólera. Cólera atingiu aqui, e também aqui no Brasil, nos anos 90, atingiu frontalmente o nosso Nordeste. Exatamente. Lembro de uma aqui no Ceará, para tentar organizar aqui na minha cabeça. Faz assim um trechinho do que era a peste negra, e se foi mesmo essa situação de higiene, eu sei que tem a ver com os ratos, né? Depois, a gripe espanhola e um pouquinho da cólera, para ver o que é que elas têm de igual quanto à higiene. Porque aí dá gancho para minha próxima pergunta, que é... Pronto. Vai. Tá. Então, pronto. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos começar com a peste negra, né? Certo. A peste negra, ela vai estar naquele momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? O que a gente chama no período da Baixa Idade Média, quando começa o nascimento das cidades, depois das cruzadas. E aí você vai ter um comércio muito forte entre a Europa e o Oriente. E aí, por conta desse comércio, a maioria dos historiadores acredita que os ratos trouxeram, né, o bacilo da peste negra para a Europa. A Europa dos séculos 14, 15, ela era imunda, né? Se a gente parar para pensar em termos de higiene, como a gente pensa hoje, né? Era a própria Igreja Católica, ela dizia que você, né, a ciência que era aceita pela Igreja Católica, que era a ciência que deveria chegar às pessoas, que não era nem visto como ciência, mas sim como conhecimento da Igreja, aquilo que o Deus ensinava aos padres, né, que os padres passavam para as pessoas, dizia que o ideal era você tomar um banho por semana. Né? Assim, eu fico imaginando como é a pessoa tomar um banho por semana, porque só hoje já tomei bem uns 4 nesse calor, né? Em Fortaleza, então, quente. Banho por semana, pronto. E aí você vai ver que começa por aí. Então você não tinha nenhuma noção de higiene, de lavar alimentos, de lavar a mão, né? As pessoas acordavam
e principalmente na Europa, até hoje ainda é muito comum a história do lenço umedecido, né, de você fazer só aquele enxalguezinho. Então era muito comum na Idade Média, então vivia as pessoas aglomeradas em casas que não tinham salubridade. Então quando começou a morrer, gente, foi e ninguém sabia por quê. Aí a igreja entrou com a história do castigo divino e depois ela começou a acusar os judeus, né? Porque a gente vai ter um crescimento muito grande do antissemitismo, né? A ideia do antissemitismo ele é muito forte, muito presente na Idade Média, porque aí começaram a questionar quem matou Jesus? Não pode ser romano. Mas quem foi que organizou? Foram os judeus. Então, a culpa é dos judeus. Então, os judeus são Caramba. culpados. Olha como Então, os pandemia gera judeus, uma reviravolta. questões políticas. É, A igreja, ela sempre teve aquela questão de atacar. E olha como é o mais interessante de tudo. Por isso que a história é linda, né? é lindo, é O lindo. mais interessante de tudo. Hoje em dia, as igrejas protestantes, as chamadas neopentecostais, elas tentam se aproximar do judaísmo. Se você pensar, por exemplo, a Verdade. Universal, ela quer porque quer ser judeu. Mas os judeus não aceitam elas como designação religiosa. Não é? É uma loucura. E aí a peste negra ela vai ter essas dois questionamentos. Aí vai Aí ter essa depois. perseguição aos judeus Certo. e vai ser aquela ideia do castigo, como a gente falou, a visão apocalíptica, do castigo, que as pessoas estão saindo dos feudos, estão desobedecendo à igreja, estão desobedecendo ao seu feudal, estão indo trabalhar no comércio, estão fazendo coisas que a igreja condenava, e aí por isso Deus vai lá e castiga. E aí todo mundo começa a achar que é castigo. E os primeiros, né, digamos assim, questionadores, né, a gente não pode falar de médicos ainda, mas os curandeiros que curavam na época, eles vão ser vistos como bruxos. E aí o que eu faço com os Fogueira. bruxos? Fogueira. Porque se é coisa de Deus e você curou, então você não é de Deus. Porque se um padre faz uma reza em cima de ti, né, faz toda aquela reza, aquela oração, e tu não ficou bom, mas vem um cara e te dá um banho, faz uso de ervas medicinais, que hoje a gente já sabe que muitos dos remédios que a gente utilizou, né, vêm dessas ervas. Então ali eu já tenho também outra questão. Aquilo ali é bruxaria. Então aí você vê o caráter que as pandemias trazem, né? Caramba. E quando a gente vem para o século XIX, o século Só fazer XIX, um aporte aqui. Quem te viu, quem te vê, né? Olha a o Igreja quê? Católica hoje com o Papa Francisco, né? Aceitando as É, recomendações da OMS. com certeza, Ah, incentivando. é, bom. Mas É muito bom. por exemplo, sobre a Igreja Católica, eu sempre falo isso. A Igreja Católica ela é a instituição mais paradoxal da humanidade. Porque ao mesmo tempo que ela pratica maiores atrocidades, ela vai praticar as coisas mais bonitas. Se a gente pensar, por exemplo, o primeiro sistema de saúde público foi da igreja, É, a Santa Casas, Santa Casas. né? As primeiras formas de assistência, né? Até mesmo o pessoal do serviço social, as primeiras assistências sociais, entre aspas, seriam quem? As freiras. Elas tomavam As para si. protoformas, como se chama hoje, né? Exatamente. Elas tomavam para si o que hoje seria o papel de Uma um assistente perspectiva bem social. diferente, né? Bem Claro, diferente. Sem assistencialista, nada a ver do que é religiosa, hoje. É. Um totalmente. Mas o que abraço eu aqui para quero as colegas dizer assistentes sociais, a Keila dá é, aula no serviço social. Eu exatamente. também. Então, eu Tá. sempre faço essa discussão com o pessoal, porque a gente trabalha muito essa questão da igreja, e às vezes a gente só vê esse lado negativo. Mas se a gente pensar, por exemplo, no tempo do cólera, aqui em Fortaleza mesmo, quando o cólera chegou aqui, quem é que cuidava das pessoas? A igreja, nos lazaretos, porque a Santa Casa era muito pequena, não dava para segurar todo mundo, e você tinha os lazaretos que ficavam, inclusive, aqui perto de onde eu moro, aqui na Jacarecanga, você vai ter um dos maiores, que era onde ficavam as pessoas que tinham cólera, era onde ficavam as pessoas que tinham a lepra, né, hoje a hanseníase. Então, elas eram essas pessoas, essas mulheres que estavam nessa linha de frente, né? Era a igreja que estava nessa linha de frente. Então, eu costumo dizer que é uma instituição bem complexa, porque ao mesmo tempo que ela vai fazer coisas horríveis, né? Se a gente pensar na Santa Inquisição, etc e tal, na perseguições Cruzadas. políticas, cruzadas, mas do outro lado, ela vai criar esse primeiro sistema de saúde pública. Se a gente imaginar que
Até me corrija aí se eu estiver errado, você que é advogado. Ixi, Maria. Mas o SUS, né, quanto política pública, ele só surge com 90, Lei 8080. a Constituição de A 88, Constituição não de é isso? 88 e a lei que Isso, disciplina é a 8080 de 90. exatamente. Então, quem é que fazia antes desse tratamento gratuito? Os Casas hospitais assistenciais, religiosos, né? as santas casas, As santas que casas. até hoje são referências e passam por muitos problemas econômicos se a gente pensar, né? E foi o primeiro tipo de sistema de saúde que a E, gente pode dizer, né? Keula, para ir Hum, andando, me diz assim, aí diga. vem essa grande efusão Hum, aí da peste negra, depois a grande assim que se torna meteoricamente global é a gripe espanhola. o cólera antes. O cólera antes, O cólera antes do século XIX. e aí faz o que? Cólera Diz, matou muita gente, se eu não me também por engano. problema de higiene, né? De novo, Também por relacionado à problema de higiene. higiene. Só que aí o cólera ele já entra com outra questão. Não era a higiene no sentido de comportamento social, né, como era na Idade Média. As pessoas não tinham esse conhecimento, então elas viviam no meio dos ratos, da sujeira, era uma coisa que era normal, até mesmo para os nobres. Sim. O cólera já era diferente, porque o cólera ele já pega toda a questão social gerada pela Revolução Industrial. Né? A ideia de que as pessoas saem do campo, vão para as cidades trabalhar nas fábricas, né? Por conta das políticas de cercamento, principalmente na Inglaterra. E aí você tem aquela massa camponesa, as cidades incham, né? Como a gente já conhece até hoje, e aí as periferias vão se criando. E você vai tendo dentro das cidades, o que era muito comum e vai ser muito comum no Brasil também, até para a gente falar da gripe espanhola, a ideia da criação dos cortiços e periferias, Sim. e favelas, né? E aí você vai ter nessa criação, principalmente na Europa, não tem saneamento, não tem água potável, você tem um poço onde todo mundo usa. E aí, quando o cólera chega, por conta também das relações comerciais que vão acontecer, o cólera ele é, se eu não me engano, da Ásia, da Índia, né? E aí o império, por conta do imperialismo inglês na Índia, acaba chegando na Inglaterra e depois se espalha pela Europa e chega no Brasil, aliás, se espalha pelo mundo todo, a gente vai ter uma mortalidade muito grande do cólera. E aí, mais uma vez, as questões, né, vai ter aquela questão religiosa e vai ter aquela questão política. O cólera é a doença da Ásia, é aquela coisa, né, do sujo, é a Querendo coisa do nomear, né? pobre, Xenofobia. exatamente, a Xenofobia. coisa do pobre, né? E na época também, ela vai ser usada até por uma estratégia de governo, principalmente você, né, a gente lembrar, por exemplo, a teoria malthusiana, ela surge mais ou menos nesse período. O que Malthus vai dizer? Que se eu tenho uma população muito grande, eu não preciso ter eu não deveria ter muitas medidas de assistência ao povo, e o equilíbrio se daria por conta desses eventos naturais, né? Tipo doenças, guerras e mortes. Então, de início, meio que o governo fecha os olhos e deixa o cólera Acontecer. matar os pobres. Quando o cólera vai chegando nas classes medianas e na classe alta, aí o bicho pegou. A gente vê, de uma certa forma, a Covid ela é um pouco diferente porque ela já chegou em todo canto. Biologicamente, ela é democrática, né? Biologicamente democrática, e se a gente Democrática. perceber, ela começou nas classes altas. Veio Quais descendo. foram os primeiros bairros a terem Covid em Fortaleza? Meireles, Aldeota, Dionísio Torres. Classe média, média alta. Né? Agora é que ela está descendo. No Brasil, o primeiro caso foi num casamento de rico, né? Não é? Que estavam só os chiques e Só os famosos. chiques e famosos. Aqui a gente não passaria nem pela porta. Não, nem para ganhar o brigadeiro. Acho que nem tem brigadeiro. Tem não. Eles comem outras coisas. Coisas fitness. Keula, eu penso assim também que com a gripe espanhola, nós vamos ter aí também uma... Aí no cólera, a gente já tem uma intervenção do Estado meio que o Bolsonaro queria fazer, fechar os olhos, né? Meio que já vem a minha crítica aqui, porque ele isola todo mundo para proteger as elites. Agora que o negócio começa a descambar para a classe pobre, ele começa a querer soltar tudo, né? Tem essa malacagem. E na gripe espanhola, qual é assim um grande aprendizado que
essa gripe, plena guerra, nossas 18, ela vai começar a trazer aí para nós? Primeiro que quando a gripe espanhola ela começou, ela já começou assim, mais ou menos como a Covid, aquela história assim, é lá, não vai afetar tanta gente. É um resfriadinho. Mais ou menos, né? E aí no Brasil, os jornais da época do Brasil, eles brincam muito, eles faziam muitas anedotas com a história da gripe espanhola. Oh, rapaz, parece os Né? memes do Twitter. Exatamente. Aquelas brincadeiras tipo, a gripe, né, de lá. E aí até de chamar de gripe espanhola, porque, né, chamaram de gripe espanhola também o fator político. A política está em tudo, né, que a gente não percebe. A Espanha, na Primeira Guerra Mundial, ela se declarou neutra. Mas, né, ela tinha relações muito fortes com o Império da Alemanha. Tanto que depois, né, alguns historiadores até fazem esse link, a gente vai ter o Franco na Espanha que vai apoiar quem? Hitler na Alemanha, vai entrar dentro do eixo dos países fascistas. E aí, quando você pensa, por exemplo, por esse lado, por conta desse apoio, digamos, enrustido dos espanhóis, eles começaram a chamar a gripe de espanhola, como você mesmo disse, que não tinha nada a ver com a Espanha. Não tinha nada a ver com o que eles estavam, né? Não foi os espanhóis que criaram a gripe. E aí, quando a gripe ela começou a matar, aí os governos começaram a se preocupar. E aí, o que foi que na época você vai ter não existia uma crença muito grande na ciência. Parece que quando você lê os jornais, parece que você está vendo as coisas hoje. Eu tenho essa sensação. Incrível. Né? E aí todo mundo questionava os médicos que falavam de isolamento, que falavam das pessoas ficarem mais em casa, que falavam que na época não existia um sistema de saúde público. Então foi assim um período que ali você está saindo de uma guerra e de repente você é pego por uma pandemia. Então, os relatos da época eram de total desespero, das pessoas realmente achando que aquilo ali era um apocalipse, era o fim do mundo, porque se hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente está tendo 10 mil, 15 mil mortes nos países, você teve países que foram, assim, em 2 dias, 50 mil mortos, né? Então, foi uma coisa muito, muito pesada. E aí, quando ela chegou no Brasil, os principais relatos que a gente tem é do Rio de Janeiro, né? Que era a capital do país da época. Então, no Rio de Janeiro, a população, ela já vinha receosa com o governo, por conta de 1904, que teve a revolta da vacina. Então, as pessoas duvidavam muito dessa questão da gestão pública de saúde. E aí, quando chegou aqui na época, acho que era Carlos Seide, o diretor de saúde na época, não existia Ministério da Saúde, não existia o órgão, né, só essa diretoria de saúde pública. E aí ele disse assim, no início, ele disse, mas isso aí não é nada, uma gripezinha. Uma gripezinha. E aí, eu sou atleta. Pronto, eu passei a vida, né, fazendo aquele abdominalzinho, aquele apoio de frente que ele faz. A gente ri pra não chorar. Porque senão a gente fica doida, né? Então, e aí quando ele fala isso, né? E o povo mesmo vai naquela dizer assim, não tem nada a ver, não é nada. Como a gente vê agora, né? Muita gente diz assim, negócio de ficar dentro de casa. Você vai no supermercado, tá cheio, você anda na rua, tem um monte de gente na rua. E você olha assim, eu acho que é o angustiante de ser historiador. É porque às vezes você vê as coisas, você fala, ninguém acredita, porque historiador não é gente. Então, você é desacreditado totalmente e você vê as coisas se repetindo. Eu imagino. Né? E aí, o jornal na época, que era um jornal humorístico, Careta, ele faz várias brincadeiras, que seriam os memes hoje da internet, da história da Covid, né? Coronavírus e tal, brincadeira. Pronto. E quando o negócio chegou, aí o bicho pegou no Brasil, porque você não vai ter nenhum sistema de saúde para segurar a onda de uma gripe espanhola. E aí o Rio de Janeiro começou no início nessa... Não é nada demais. Depois, quando o bicho pegou, começaram a obrigar as pessoas a fazer o isolamento social, né? Com medidas restritivas. Já foi a prática de isolamento, já? Já foi prática de isolamento.
E não era o isolamento como a gente está hoje, que o governo diz e você sai e não acontece nada. A polícia foi para a rua e começou mesmo uma coisa mais agressiva, restritiva. Militarizada, né? Exatamente. Mas quando o negócio explodiu, o diretor, né, acho que era Carlos Said, o nome dele, ele acabou, Slade, uma coisa assim, ele acabou sendo afastado, ficou como um bode expiatório, a culpa ficou toda dele, né? O Venezuela, o Venezuela Braz, que era o presidente da época, trouxe para frente o cara que foi próximo do Oswaldo Cruz, que é o Carlos Chagas, né? Aí o Carlos Chagas entra, tenta controlar lá aquele processo, aí vai fazer as medidas de isolamento social, vai fazer as medidas de higiene, porque até então não se sabia o que era a gripe espanhola, não sabia não tinha nenhum estudo sobre gripe. Acreditava-se que a gripe era uma bactéria, então nem se saber que era um vírus se sabia, né? Estava começando os estudos microbiológicos na época, assim, estava ainda muito incipiente, mas aí essas medidas de isolamento, né, que foram utilizadas na Europa e depois o Carlos Chagas e a equipe traz para o Brasil, elas vão receber o apoio, né, do Estado, e um dos assessores do Venezuela vai se tornar depois o presidente do Brasil, que é o Rodrigues, acho que é Alves Rodrigues. Não Deixa que o nome dele a gente vai lembrando. Pronto, daqui a pouco eu lembro o nome dele, Sem né? problema. E aí eu fico pensando, será que futuramente o Manta também vai ser ser presidente? O Mandetta. O medo do Bolsonaro é porque conhece a história. O medo do Bolsonaro, talvez seja esse. Seja esse. Porque o Venezuela, ele foi bem criticado, e aí na eleição seguinte, esse senhor que era próximo dele acabou se tornando presidente. Eu acho que a tática do Bolsonaro, que é parecida aí. Ele fica atacando a conduta do Mandetta, porque sabe que infelizmente vai morrer muita gente, aí ele bota a culpa no Mandetta. Não fez o que eu disse, né? Eu acho que é mala a esse ponto. Ave Maria, é terrível mesmo. Eu não sei se ele é mala. Eu acho que ele estava na linha do Trump e do Boris Johnson. Se lascou. Pronto. Ele estava na linha do Trump e do Boris Johnson, né? Porque tanto o Trump como o Boris Johnson, eles ficaram brincando, dizendo que não tinha nada a ver. Aí mudaram a posição, né? A Inglaterra mudou agora. Boris Johnson, 15 dias atrás. Boris Johnson que hoje... Está na UTI. 8/4, nós estamos gravando aqui, 8/4, 5h50 da tarde. Está na UTI, inclusive, terrivelmente, Ave Maria. Mas que teve que mudar tudo. E os Estados Unidos já estão com mais ou menos, acho que são 20 mil mortes, se eu não me engano. Hoje eu não sei o 20 mil mortes. Eu não eu lembro... Né? E tudo isso avisando que pro pessoal de casa, nós estamos gravando dia 8/4, né? Quando for pro ar, já o cenário muda muito rápido. Exatamente. Eu quero eu sei que a gente tem já outro compromisso, nós duas, online mesmo, mas só pra gente já ir encerrando, eu queria só te fazer uma pergunta. Pergunte. A humanidade, em cada crise dessa, né? Em cada grande crise global, pandêmica, de saúde pública, eu fico pensando que é uma janela também de oportunidade, já que aconteceu, claro que ninguém quer que um negócio desse aconteça, mas já que aconteceu, é também uma janela para que outras ideias venham a florescer a nossa visão de humanidade, a nossa visão de que saúde tem que ser público, não pode ser um bem privado. É uma coisa que tem que ser discutida, que não vale a pena gastar bilhões com armas como os Estados Unidos, que as balas deles agora, juntando todas, eles queriam que formasse um respirador e não conseguem. Não é uma... O xadrez mundial também altera-se muito diante de pandemias, né? Uma China que hoje está com sustentar com os Estados Unidos em derrocada de saúde pública pode se tornar o principal ator no xadrez global. Nas pandemias passadas, houve também essas reviravoltas do jogo político advindas da pandemia? Sim. Aí variou um pouco. Nem sempre foram tão boas como a gente está imaginando. Né? Keula! Infelizmente. Me deixa sonhar.
Eu não posso. Mas é bom, mentindo. eu digo é bom tirar o óculos da Barbie, que deixa tudo rosa, e quando a gente enxerga a realidade, a gente vai pra luta, mas bota a faca E nos é dentes. aquela coisa, assim, não tem como a gente prever, É mas, lógico. por exemplo, se a gente pensar na peste negra, a gente teve um aspecto positivo. A peste negra, ela incentivou muito a questão do conhecimento com o renascimento que veio depois, né? A Sim, ideia da ciência, o método científico, filosofia, pensamento, comportamento, tudo mudou de uma certa forma, assim, quando a gente fala mudou, não quer dizer que chegou a todo mundo, mas deu início a esse processo que a gente tem hoje de ciência. O cólera, ele vai, né, levar de uma certa forma às revoluções, né? A Primavera dos Povos, claro que não vai ser um motivo, vai ser o cólera, mas vai aproveitar aqueles movimentos sociais, movimento trabalhista, e vão exigir um Estado que se volte mais para a população mais pobre, né? Vai ter Marx, o marxismo, o socialismo, o anarquismo. Então, mas aí começa a Primeira Guerra Mundial por conta da disputa econômica do capital monopolista daquela época, né? Da chamada capital monopolista. A gripe espanhola, ela não deu um resultado muito bom. Por quê? Né? Eu estava vendo uma entrevista da Aline Schwartz, ela falando que um dos grandes medos dela, né, que é uma das maiores historiadoras, antropólogas do Brasil, ela disse que um dos grandes medos dela é que, nesse momento, a gente acabe desbancando para um sistema autoritário, porque as pessoas entram nessa questão de precisa de alguém que cuide, precisa de um governo que cuide, quem é que vai cuidar? A gente já viu alguns indícios, principalmente desde a eleição do Bolsonaro, dessa história de volta dos militares, intervenção militar, as pessoas, algumas classes pedindo essa intervenção militar, e aí a gente vê a própria classe empresarial cobrando muito, assim, claro, o Bolsonaro, ele tem aquela visão estapafúrdia terrível. dele, né? Uma visão escatológica, sei lá, nem tem nem adjetivos. Mas ele também está sofrendo uma pressão muito grande do capital econômico. A gente, eu não sei se você se tu viu, Eri, mas acho que foi essa semana, saiu no Povo, no Diário, a FIEC fez uma carta para o Camilo. E Só para por deixar pro pessoal incrível aqui que de casa, pareça, Jornal Povo, Jornal Diário do Nordeste aqui do Ceará, o Camilo, governador, que tá contra exatamente, tudo e todos mantendo a gente no isolamento. exatamente. E que teve um apoio, por incrível que pareça, um apoio que foi assim muito forte para ele, que foi do Tasso Gereissati. Impressionada. Eu também fiquei passada, né? Eu fiquei passada. Para quem é de casa, Tasso Gereissati, senador do estado do Ceará, dono dos shoppings Iguatemi, de muitas De empresas do Brasil. metade do Ceará, praticamente. Homem tem mais dinheiro que sei nem o que. Um dos maiores empresários do Brasil, Brasil. né? Um dos maiores senadores, o grande nome do PSDB atualmente Ex-governador daqui. É o Tasso Gereissati, né? Eu acho que os nomes que tinham, né? O Alckmin, até o Fernando Henrique Cardoso, hoje eles perderam. E o grande nome do PSDB é o Dória e o Tasso Gereissati, assim, na minha humilde opinião. Dória. E o Dória, oportunista ou não oportunista, ele entrou, fez a política certa, né? E, assim, o que a gente percebe? Essa presença do capital estrangeiro, do capital internacional e até mesmo do capital nacional, e essa pressão que está sendo feita junto aos governadores, junto ao presidente, claro, o presidente ele é muito mais apto a cair nessa pressão, porque ele foi eleito por esse capital, foi o capital que elegeu ele, foi o capital que patrocinou ele, de uma certa forma, direta e criou ele, né? Que engendrou. A gente não precisa entrar nessa questão. Então, a gente não, assim, o que eu consigo perceber, né, e aí entra a questão das esperanças, né, é que eu acho que as pessoas elas estão percebendo a importância, como você disse, do Estado. A importância do Estado atuar e desse Estado, ele está voltado para a melhoria da vida das pessoas e não para a questão econômica. Lógico, a gente tem uma parte da população brasileira que não entende ou não quer entender ou então vive em um universo paralelo. Mas eu vi a última pesquisa do Datafolha, acho que foi de ontem, que 76% da
população aceita e quer o isolamento, o distanciamento social. Então, isso me deu uma esperança de que, talvez, no futuro, a gente esteja realmente aprendendo para que serve o Estado. Que ele serve, como dizia o nosso amigo Rousseau, para nos servir, e não a gente para servir ele, né? Eu espero que seja essa a nossa lição e que a gente não entre num período pior. Ok, Vamos ter fé. deixa eu só pedir para tu afastar um pouquinho a câmera, que eu vi que nós temos duas coisas em comum. O armador aqui, o meu, ó, o teu aí do lado esquerdo, o teu lado direito. Também tem um armador. Ó, mostra na câmera também pro pessoal. Pra quem é de outro estado, isso é caso de cearense, ó. Tem armador. Lógico. Cearense sem rede não é cearense. Coloca rede em todo canto. Todo quero canto. agradecer demais. Tive uma aula aqui de história. Oxi. Tô com saudade dos meus professores de história te vendo. Eu só queria que não fosse se despedisse aqui de todo mundo. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, de esperança, da gente continuar juntos, batendo papo como esse nosso. E te agradecer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Eri, pelo convite. E agradeço por estar aqui com esse espaço da gente estar, né, discutindo isso dentro da perspectiva histórica. Alguém quer escutar os historiadores, né? Infelizmente a gente passou por uma fase que está sendo discutida a ciência, e o que eu mais espero desse momento é que a gente dê credibilidade a quem estuda. Perfeito. Eu acho que é o que eu mais espero que fique como lição nesse momento. A Terra é plana? Um abraço a todos. A Terra é plana, Keila? Eu acho que as pessoas deviam vir na Praia do Futuro e nadar até o horizonte. Se elas não caírem, aí realmente a Terra é redonda. Eu acho que o grande fruto de tudo isso é a ciência e a razão vencendo, né? Exato. A Terra é redonda, meu amigo. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada a você, um beijo a todos. Beijo grande. Beijo, tchau.